Olá, bom, meu nome é Isabela Santana Flauzino e eu estou aqui gravando um vídeo da atividade 4, onde eu vou apresentar para a Júlia Moraes, que faz parte da turma da matéria de Zoonose e Saúde Pública, que é ministrada pela professora Roberta Bronzin. Bom, essa semana eu vou falar sobre a origem e evolução do novo coronavírus, SARS-CoV-2. Eu vou começar falando que o SARS-CoV-2 é o termo utilizado para se referir ao vírus, e COVID-19 é o termo referente usado para se referir à doença, né? A doença causada pelo vírus. Bom, eu vou iniciar então a apresentação falando um pouco sobre a origem de coronavírus patogênicos. Então, os coronavírus, eles já existiam, né? E existem, né, duas cepas que são de origens zoonóticas e patogênicas aí ao ser humano. E provavelmente elas se originaram também no morcego, que eu vou estar falando um pouco lá mais pra frente, que é o SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS-CoV, que é o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, atualmente, aí, né, nesses últimos tempos, surgiu o novo coronavírus, né, que foi intitulado aí como Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, ou SARS-CoV-2, como a gente conhece. Esse vírus ele se originou, né, ele começou no dia 27 de dezembro de 2019, por isso que a gente chama a doença como Covid-19, né? Que foi onde 3 pacientes adultos, eles apresentavam pneumonia grave, que a princípio eram de causa desconhecida, né? E essas 3 pessoas, elas foram encaminhadas ao hospital. E ao hospital lá em Wuhan, né? Que é na província de Hubei, na China. E foram diagnosticadas com pneumonia, né? Então, aqui tem algumas radiografias do tórax, duas imagens aqui, são mostradas as radiografias do tórax do paciente nos dias 8 e 11 após o início da doença. Então, aqui tem opacidades bilaterais, né, dos dois lados do pulmão. Em ambas há imagens, mas ela está aumentada em densidade, profusão, confluência na segunda imagem, que é a imagem após 11 dias aí do início da doença. E é mais que essas imagens são mais marcantes no campo pulmonares inferiores, aqui embaixo, também a líquido pleural. Então, essas 3 pessoas que apresentaram os sintomas, né, e foram para o hospital, as 3 foram vinculadas ao mercado atacadista de frutos do mar, né, lá na China, que tem algumas imagens desse mercado. Então, um rapaz, ele era varejista e as 2 pessoas, eles eram frequentadores e consumidores desse mercado. Então, o rapaz trabalhava lá e as outras pessoas iam. Então, nesse mercado tem animais vivos, mortos, ou que são sacrificados ali mesmo, comidas exóticas, cruas, cozidas, enfim. Então, é um lugar de bastante patógeno e bem propício aí para a disseminação também de várias doenças. Bom, agora eu vou falar um pouco do isolamento desse vírus, né, e da trajetória evolutiva, consequentemente. Então, foram coletadas aí algumas amostras, né, de fluidos da lavagem broncalveolar que foram feitos nesses pacientes, nesses indivíduos, né, que apresentaram a doença, que antes não tinha, antes ela não era conhecida. E essas amostras foram centrifugadas, né, para remoção de resíduos celulares e etc. E o sobrenodante dessa amostra foi inoculado em células epiteliais das vias aéreas humanas. E o RNA extraído desse fluido foi usado como molde para clonar e sequenciar genoma para posteriores estudos, né. Então, como eu falei, o coronavírus, ele o genoma seu é RNA, né? Eu vou falar um pouco da característica após, mas adiantando, ele é um genoma RNA e geralmente
as infecções virais que são emergentes e reemergentes, elas pertencem à família de vírus de RNA. Mas por quê? Porque o vírus RNA, devido à polimerase desse vírus, porque ela erra muito durante a replicação, que na verdade ela tem altos índices de mutação, né? Então, aqui, tá aqui não, no morcego. Então, assim, o SARS-CoV-2, ele usou de algumas estratégias que foram mutações e recombinações, né? Que, para se adaptar aí e se reproduzir, né, em outros hospedeiros. Então, essas recombinações que são feitas, elas podem ocorrer em várias regiões genômicas, várias regiões do vírus, como no envelope, na membrana, no glucapsídeo e na glicoproteína de pico também, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, na proteína S, que é a glicoproteína de pico, o evento dessa recombinação ela é mais significante, porque a recombinação nessa glicoproteína ela permite que o vírus se adapte ao novo hospedeiro, que é o que a gente denomina de spillover, que é quando um vírus ele consegue migrar de uma espécie de hospedeiro para outra. E depois ele vai se mutando nessa espécie, vai ocorrendo várias mutações, porque conforme o vírus se replica, várias mutações são feitas, várias mutações ocorrem, né? E aí essas mutações servem para adaptação do vírus. Então, aqui tá uma imagem para explicar um pouco do spillover. Então, aqui a origem, né, do coronavírus aí como hospedeiro natural é o morcego. E no caso do SARS-CoV, vai transmitir, né, entre espécies, ele vai transmitir aqui, e que são civetas, né, e no MERS-CoV, os dromedários são os transmissão interespécie, e aqui no caso do SARS-CoV-2, ainda não se sabe a questão do intermediário, do hospedeiro intermediário. Então, atualmente, existem algumas evidências disponíveis que indicam que os pangolins, aqui eu coloquei uma imagem, eles possam servir, né, como hospedeiro intermediário aí, do vírus, né, para a ocorrência de doença, da doença do Covid-19. Porque existe a identidade na sequência desse genoma, do CoV, do coronavírus dos pangolins, e também o coronavírus dos pangolins, eles também usam o AC2 como receptor de entrada na célula. Eu vou estar falando um pouco mais para frente específico sobre isso daí. Porém, ainda não existe estudo confirmando que o pangolim pode ser um hospedeiro intermediário. Então, existem alguns estudos que acreditam nessa hipótese e alguns estudos que dizem que não tem relação aí devido à diversidade de sequência da proteína de pico e a proteína S. Então, aqui tem uma imagem sobre a recombinação do coronavírus, né, do vírus RNA, que a recombinação nada mais é do que a troca de pedaços do genoma. Então, aqui tem um genoma A RNA polimerase, ela vem aqui, né, nesse molde, e quando chega no meio do molde, em vez dela continuar, ela troca de molde, ela como salta, né, a RNA polimerase, ela pula, e aí ela pula para um outro genoma, e aí, no final, fica o genoma recombinante AB. Então, existe essa troca de pedaços do genoma e o novo genoma fica com os dois pedaços dos outros genomas antigos que a RNA polimerase usou aí. Então, esse fato da RNA saltar faz com que, por causa dessas recombinações que ocorre o spillover, né, aqui. Aí, por conta disso, o evento de spillover que acaba transmitindo nos humanos, né, que salta entre as espécies. Então, sai da espécie animal e vai para os humanos, que é devido a essa recombinação. Após chegar no humano,
o vírus, ele vai se replicar e durante essa replicação vai acontecer várias mutações no seu genoma. E aí, a mutação, nesse caso, ela é um erro da RNA polimerase. Então, quando ela está replicando esse genoma, ocorre trocas pontuais de nucleotídeo. Então, ao invés de ela colocar um nucleotídeo, ela erra e coloca outro. E a RNA polimerase, por que que, né, o RNA ele é mais suscetível às emergências e emergências virais? Porque além dele errar com muito mais frequência do que a DNA polimerase, ele não possui mecanismo de consertar esses erros, de corrigir esses erros. Então, errou, gerou uma mutação, vai sair mutado ali aquele genoma. Então, ele não corrige esses erros, devido a isso, né? E essas mutações permitem que o vírus se adapte ao hospedeiro humano. Então, ele conseguiu infectar, mas ele precisa se adaptar ali ao hospedeiro, ao ambiente, ao organismo. E ele vai fazendo essas mutações, que a maioria delas são silenciosas, não vai causar nada, até que ele consiga se adaptar e se disseminar mais, ou se tornar mais virulento, né? Que aí é o caso, que aí ocorrem novas variantes, que é o caso aí da nova variante amazônica que a gente está tendo atualmente. Bom, agora eu vou falar um pouco das características e classificação dos coronavírus. Então, aqui tem uma imagem da estrutura dos coronavírus, né? Então, esses coronavírus, eles são partículas esféricas envoltas com envelope, aqui tem esse azul, um envelope viral. Ele contém o genoma, que é RNA de fita simples, sentido positivo, aqui. E na parte do seu genoma da 3' ele vai codificar as proteínas estruturais. Então, aqui tá, né, as proteínas estruturais, que são essas que estão aqui em volta. Então, essas proteínas estruturais incluem a proteína de pico, né, que são as glicoproteínas do envelope, que é aqui, proteína S, que é spike, ou também conhecida como espículas. Também vai codificar as glicoproteínas da membrana aqui, né, que está aqui como um M. As proteínas do núcleo capsídeo, aqui, N, e aqui N. Então, é essa a estrutura principal aí do coronavírus. Ele tem um diâmetro de 100 a 120 nanômetros de diâmetro. Em relação à classificação dos coronavírus, aqui tem um diagrama aqui, uma imagem, onde o SARS-CoV-2 ele pertence, né? Ele está aqui, SARS-CoV-2, ele pertence ao gênero de beta-coronavírus, que vai ser membro da subfamília Coronavirinae, que faz parte da família Coronaviridae, que está dentro da ordem Nidoviridae. Então, foi essa classificação, né, que foi feita. E é isso. Agora, falando um pouco da análise filogenética molecular, que nada mais é um estudo, né, filogenético baseado no genoma completo aí dos coronavírus, no caso, para saber a origem do vírus. Então, os ramos, esses ramos aqui, né, tem vários ramos, as cores, elas representam os gêneros diferentes de coronavírus. Então, aqui, pretos são os alfas coronavírus, os azuis são os betas coronavírus, os verdes, os delta coronavírus, o roxo, gama coronavírus, e aqui em cima, em vermelho, está o SARS-CoV-2. Então, toda essa análise baseada no genoma do coronavírus, ela apresentou que 2 CoVs semelhantes ao SARS de morcego, que são esses dois aqui, né? Então, aqui está o SARS-CoV-2 e aqui está o beta-coronavírus. Esses 2 coronavírus semelhantes ao SARS de morcego, eles eram parentes mais próximos aí do SARS-CoV-2, né? Que são esses 2 aqui. Então, a partir desse estudo da análise filogenética e da origem do vírus, concluiu que 96%, cerca de 96%
do genoma do SARS-CoV-2 tem identidade com o COVID de morcego. Então, a partir desse estudo, evidenciou que o vírus, ele é de origem, ele veio da origem de morcego, e que os morcegos são os hospedeiros naturais aí, desse vírus, né? Então, aqui eu coloquei um gráfico sobre a diversidade dos coronavírus, né? Então, o que nos interessa mais é o SARS-CoV, o MERS-CoV, e aqui ainda não tem o SARS-CoV-2, porque esse artigo ainda não existia, é um novo coronavírus, mas e que os coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, que são os SARS-CoVs, eles surgiram, né, por meio da recombinação, que foi o que eu falei lá, a polimerase ela salta e acaba saltando, né, e permite essa disseminação entre espécies diferentes. Então, surgiu primeiro a recombinação de coronavírus relacionada a SARS de morcego, né, então, ai meu Deus, cadê a pontinha? O vírus recombinou, que relacionado ao doença respiratória do morcego, infectou civetas, né, que são os animais, e posteriormente humanos, né? E acabou se adaptando aí ao hospedeiro humano, né? E já o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é o MERS-CoV, ele, segundo os estudos, né, ele provavelmente se espalhou de morcegos também, que é a sua origem, é natural, hospedeiro natural, e foi para camelos, né, dromedários, como eu já tinha falado anteriormente, que são os hospedeiros intermediários, e depois infectaram os humanos. E essas duas cepas aqui, né, o SARS-CoV e o MERS-CoV, foram vírus mais, que foram mais disseminados e mais virulentos. Então, eles mataram grande parte das populações aí que infectaram, que infectaram no início da década do século XXI. Então, as setas sólidas indicam dados conformados, então, todos esses dados aqui são conformados. As quebradas indicam transmissão potencial entre espécies. As setas pretas indicam infecção em animais intermediários, então que existe, né, o hospedeiro aí intermediário para infectar e chegar nos humanos. As amarelas indicam infecção leve em humanos e as vermelhas indicam infecção severa em humanos ou animais. Então, aqui são infecções que foram, né, severas aí nos humanos. E aqui, por último, eu não sei se vai dar para abrir, estava dando. Ah, não vai. Eu vou um pouco, resumidamente, vou usar um vídeo para explicar relacionado à entrada do SARS-CoV-2 na célula e também as suas glicoproteínas aí e como esse vírus entra. Eu vou desligar o som porque tá em inglês e eu explico. Que é o mundo, né? Aí o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Ai, meu Deus. Aqui mostrando a sua estrutura, né? Então, é um vírus de RNA, tem a proteína da membrana, as espículas, que é a proteína S, que é dividido em S1 e S2. Aí tem a proteína do envelope, nucleocapsídeo e a membrana lipídica, que é embaixo. Bom, então o vírus, a transmissão do SARS-CoV-2, ele ocorre, né, por meio de microgotículas em suspensão que contêm as partículas virais, que são chamadas também dos famosos aerossóis, né? Então, ao respirar essas gotículas, o vírus ele vai infectar o hospedeiro e vai chegar até a célula, né? Então, na célula do hospedeiro, existe aí o receptor, né? Os receptores, que o principal receptor é o AC2, que é a enzima conversora de angiotensina 2.
Então, esse AC2 ele vai se ligar à glicoproteína S, que faz parte da espícula aí, que está no envelope viral. Então, o AC2 se liga à glicoproteína S. Então, a protease, serina protease, que é a TMPR-SS2, ela vai preparar a proteína S, então aqui ela quebra o S e esse S vai ser subdividido em S1 e S2, eu tinha falado antes. Então, o S1, ele é responsável por se ligar à superfície externa da AC2, e o S2 é a proteína de fusão aí do vírus que vai mediar a penetração do vírus, né? Então, ela vai ser responsável por fusionar, né, com a célula e permitir que o vírus entre na célula, né? Na verdade, ele vai liberar o seu material genético, então ele vai entrar por fusão do envelope com a membrana celular e vai liberar o seu material genético lá dentro. Então, aqui o vírus chega, existe a proteína S, então o S1 se liga ao receptor viral, que é o AC2, a serina protease vai quebrar esse S em si, um S2, o S2 é responsável pela fusão com o receptor viral. Se fusionando, o vírus vai entrar aí, né, por fusão do envelope com a membrana celular e vai liberar o material genético dentro da célula do hospedeiro. Após o material genético estando dentro da célula, ele vai começar a controlar a maquinaria da célula. Então, essa célula vai parar de trabalhar para ela para trabalhar para o vírus. Então, vai iniciar a replicação, vai duplicar esse RNA, vai fazer várias cópias desse genoma viral e das proteínas virais também aqui em cima, né? Essas verdes e amarelas aí. Então, é feita a montagem aí desse vírus das proteínas virais. E após montado, vai ocorrer a saída do vírus, vai levar a membrana, e que vai ser o envelope viral, né? E aí nessa saída é introduzido também as proteínas virais. Esses novos vírus, né, que é a progênio viral, vão ser liberados e vão ocasionar aí a lise celular e vai infectar novas células, que vai ocorrer o mesmo processo novamente. E aí, esse hospedeiro espirrando, essas partículas virais são liberadas, né? E ocorre esse mesmo processo contínuo. Então, na entrada do SARS-CoV-2 na célula, os principais são a proteína S, que ela se divide em S1 e S2. S1 vai ser responsável por se ligar e S2 vai ser responsável pela fusão na célula hospedeira, né? E entrada desse genoma. O AC2 é a enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor celular para o vírus, e a serinoprotease, que vai quebrar aí o S, permitindo esse processo de fusão posterior. Bom, aqui as referências bibliográficas, e aí acaba a minha apresentação sobre origem e evolução viral dos coronavírus. Deixa eu ver como stop show. Bom, então foi isso. Julia, quer falar alguma coisa? Não, eu gostei bastante do vídeo. Eu nunca tinha visto um vídeo desse antes. Foi bem interessante. explicativo, né? Sim. Que a gente fica lendo sobre essas proteínas e tal, assim, não entende, mas deu para entender bem. Foi isso, então. Obrigada por estar aqui. Tchau.